Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos continuar a falar sobre anatomia e morfologia do caule. Vamos lá? Na aula anterior nós falamos um pouquinho sobre os caules aéreos e caules terrestres. Hoje a gente vai abordar um pouquinho sobre os caules aquáticos. Não sei se vocês se recordam, na aula sobre raízes, eu falei um pouquinho sobre as raízes aquáticas e utilizei essa mesma imagem. Bom, aí nós temos um caule do tipo aquático presente nas Vitória Regia. Esse caule, né, na sua maioria, ele é pouco desenvolvido e ele pode fazer fotossíntese. Possui algumas estruturas que vão armazenar o ar justamente para isso, que a planta necessita desse caule para ela flutuar também, né? Isso vai facilitar o processo de respiração e flutuação dessa planta dentro do ambiente aquático. Uma das estruturas de modificação caulinar são os espinhos. Os espinhos são estruturas, né, que são ricas em lignina. É um tipo de substância que só está presente nos caules. Esses espinhos, eles são rígidos e são estruturas que vão se modificar justamente para evitar a predação dessas plantas. Nós podemos ter espinhos formados por folhas, né, que diminuem a sua superfície para evitar a transpiração. Mas no caso do caule, né, no caule em si, esses espinhos, eles são modificados somente com a função de predação. Como que a gente consegue verificar qual a diferença entre um caule modificado em espinho e uma folha modificada em espinho? No caso do caule modificado em espinho, a gente consegue observar pela impregnação da lignina, né, e também pela presença de vasos dentro dessas estruturas. Isso só é presente, os tecidos vasculares, né, eles só estão presentes nos caules. Então, a gente consegue observar por conta disso também. Uma outra modificação que nós temos são os cladódios. Os cladódios são um tipo de modificação caulinar que vão acontecer geralmente em plantas xerófilas, que são plantas de clima árido ou semiárido, em locais onde quase não existe chuvas. Essas plantas, elas necessitam adaptar-se a essas regiões justamente porque se elas perderem tanta água, elas vão acabar morrendo. Então, esses ramos desse caule modificado, né, vão ter clorofila. A gente percebe que nessas plantas a gente consegue observar também a modificação foliar, que as folhas são modificadas em espinhos. E o caule, ele é modificado, justamente ele é verde, né, para facilitar o processo de fotossíntese. Além disso, essas plantas, elas costumam ter internamente, né, armazenamento de água. Então, são plantas que se a gente cortar e espremer, por exemplo, o caule, você percebe que tem uma reserva de água muito grande, né? Aqui a gente tem um exemplo do meu lado esquerdo de um tipo de cladódio. Nele a gente consegue observar, geralmente as pessoas chamam de cacto, né, as cactáceas, a gente consegue observar esses dois tipos de modificação. Observe o seguinte, nessa modificação presente na imagem, a gente tem uma adaptação de uma folha também, tá? Então, o espinho que aparece aí, ele não é necessariamente um caule modificado, ele na verdade é uma folha modificada para evitar a transpiração, que é diferente do que a gente falou anteriormente. Um outro exemplo de cladódio que a gente tem é o filocládio. No caso do filocládio, a diferença entre os dois seria que o filocládio ele tem estruturas mais finas, né? Os ramos que são axilares, lembra-se dos ramos axilares, aquele eu falei debaixo do braço, né? Então, os ramos que vão acontecer debaixo dos galhos, vamos dizer assim, né? Eles são delgados, né? E tem um crescimento mais determinado. A gente observa aí na imagem que eu coloquei para vocês aí, nessa imagem que a gente dá a impressão que nós estamos olhando folhas. Na verdade são caules, né? Esse caule é muito comum no aspargo,
e a gente consegue encontrá-lo também na carqueja. A carqueja dá a impressão que nós estamos observando folhas em si, e na verdade são caules, né? No caso da carqueja, a carqueja ela é muito utilizada para fazer chás, né? Para estômago e etc. Então é bem conhecida. Um outro tipo de adaptação que nós temos no caule são as gavinhas. A gavinha, né, essa estrutura que dá a impressão de ser uma mola, ela é uma estrutura de adaptação justamente para caules que são mais, vamos dizer assim, flexíveis, né? E plantas que vão necessitar subir em determinada estrutura. Então, plantas trepadeiras, né? Elas são estruturas que são finas, filiformes, são simples e vão ser bifurcadas. Essas estruturas, elas vão se agarrar a algum ramo, um galho, um pedaço de tronco, uma cerca, por exemplo, e esse objeto vai servir como um suporte para ela subir nessa estrutura. Então, necessariamente elas são presentes nas videiras, né? Além também das videiras, nós temos lá algumas plantas trepadeiras, como por exemplo maracujá, que vai se fixar algum outro tipo de suporte, certo? Um outro tipo de adaptação que nós temos do caule são os xilopódios. Os xilopódios, eles são estruturas que vão estar presentes em plantas que vão estar em regiões muito áridas. Isso acontece justamente porque as plantas elas necessitam de água, mas elas não têm tanta água disponível assim. Então a planta adota uma adaptação para que ela consiga fazer essa reserva de água. Então ela vai espessar a estrutura da raiz e do caule, né? Aqui a gente tem uma imagem de um espessamento de caule e também a imagem do espessamento de uma raiz. Aí, no caso, a gente está tratando mais da questão do caule, mas a raiz também é importante, né? Essas estruturas dos xilopódios vão armazenar água e nutrientes também. E isso vai fazer com que a planta consiga sobreviver a longos períodos de estiagem, longa falta de água. Então, essa planta ela vai conseguir estar bem adaptada. É muito comum aqui no Brasil que a gente observe esse tipo de adaptação nas plantas da região da Caatinga, que é um local que a gente observa que tem muita falta de água, né? E as plantas precisam dessa reserva, ok? Nós vamos agora desenvolver algumas atividades juntos. Vamos lá? O caule é um importante órgão vegetal relacionado, entre outras funções, com alongamento e orientação da parte aérea. Algumas plantas possuem caule com algumas funções diferenciadas, como armazenamento de nutrientes, marque a alternativa que indica corretamente o tipo de caule que se caracteriza pelo armazenamento de nutrientes e é encontrado na batata inglesa. Veja bem, não confunda, né? Batata inglesa é caule, tá? E aí a gente observa que a batata doce é raiz, certo? Nós temos aí como alternativas a letra A, o estolão, B, rizoma, C, como, D, echipe e E, tubérculo. Qual seria o que está presente na batata inglesa? Que é aquela batata que a gente consome ela geralmente frita, né? Batata frita. Qual é? Quem colocou lá a letra E, tubérculo, está correto. Né? O caule da batata inglesa é um caule do tipo tubérculo, ok? Bom, agora vocês vão analisar as alternativas e vão sugerir aquela, né, que indica corretamente o nome dado ao caule, que ele é robusto, tem grande desenvolvimento na base e se ramifica no ápice. Pense lá, caule robusto, né, quando eu falo robusto, firme, né, ele só se ramifica no seu ápice. Qual seria dessas opções? Letra A, estolão,
B, sarmentoso ou sarmento, C, tronco, D, como ou E, bulbo. Vamos lá. Nessa atividade, você poderia ficar entre dois tipos de caule, né? Visto que estolão é um tipo de caule que vai estar próximo ao solo. Então, ele não é um caule ereto nem robusto. O sarmentoso, do mesmo jeito, né? Também eliminamos porque ele não é robusto e nem um caule grande, tipo grande. Aí nós tínhamos lá o tronco, que é o que aparece na mangueira, na laranjeira e no limoeiro, e o caule do tipo colmo, né? Porque o bulbo, a gente observa que ele é subterrâneo. Essas duas opções, o colmo é um caule segmentado, então ele não tem a mesma característica do tronco, né? E ele é desenvolvido na base e tem ramificações no ápice, então não poderia ser o colmo por conta disso. Então ali a nossa letra correta seria a letra C, ok? A nossa próxima pergunta fala um pouquinho sobre o coqueiro. O coqueiro se caracteriza por ser um tipo de caule geralmente cilíndrico e tem uma coroa de folhas. Veja bem, a diferença lá que nós observamos do caule anterior para o coqueiro. O coqueiro, o ramo de folhas dele vai estar somente no ápice, né? Esse tipo de caule, ele é conhecido como letra A, estolão, B, rizoma, C, colmo, D, echipe e E, tubérculo. De novo, né? Observando as alternativas, nós temos o estolão, que é rasteiro, né? O rizoma, que também é subterrâneo. O colmo, que é segmentado, e a gente precisa lembrar que é o tipo do cana-de-açúcar e do bambu, né? Aí nós temos o tubérculo, que também é subterrâneo, e a echipe, que seria a resposta correta. Então, a resposta para o coqueiro seria echipe, ok? Aí eu vou fazer um desafio para você lembrar para mim. Dentre o que a gente trabalhou, né? Lembre lá, na aula que nós falamos de raiz, qual era o tipo de raiz presente na batata doce e qual é o tipo de caule presente na batata inglesa. Nós temos diferenças, certo? Vamos lá. Um minutinho para pensar. Então, a batata doce, ela é uma raiz que a gente chama de tubérculo, né? E já a batata inglesa, ela é um tipo de caule Então, a batata doce, o nabo, a mandioca, a beterraba, elas são raízes tuberosas, né? Lembra, começa com tu, mas é tuberosa, né? E já a tarefa de vocês de hoje são as atividades propostas e tarefa online do capítulo 8. Observe quais são as suas dúvidas, anote. Caso você tenha alguma dúvida, mande no comentário da aula. Ou pode me procurar através do WhatsApp. Assim que nós retornarmos às atividades presenciais, vou fazer o visto dessas atividades. Tá? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Um beijão, um bom final de semana e até a próxima aula.